tudo bom com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e a gente está no terceiro vídeo do Salmo 119. Então, pega os seus 5 pães e 2 peixinhos e vem com a gente! Nós estamos estudando o Salmo 119 e esse salmo fala muito da lei de Deus, dos mandamentos. Na semana passada, nós estudamos o 5º, o 6º e o 7º mandamento. No vídeo de hoje, nós vamos falar do 1º, do 2º, do 3º e do 4º mandamento. Vamos lá? O 1º mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre os sentimentos que nós devemos dedicar a Deus e somente a Deus. Em Êxodo 20, versículo 3, esse mandamento está expresso assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós queremos muito uma coisa, mais do que queremos a Deus, essa coisa se torna o nosso Deus. Se nós tememos mais uma coisa do que tememos a Deus, essa coisa se torna o nosso Deus. Por isso, o 1º mandamento nos ordena dedicar a Deus todos os nossos sentimentos. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, nós devemos dedicar primeiro a Deus, somente a Deus. O 1º mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre escolher a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, querer a Deus, se dedicar a Ele, temer a Ele, se alegrar nele, buscar consolo nele, se satisfazer completamente em Deus. Deus deve ser a nossa maior alegria, a pessoa que a gente mais quer agradar. Deus deve ser o nosso maior consolo quando a gente está triste e a coisa que a gente mais quer, que a gente mais busca quando a gente precisa. Todos os nossos elogios, toda a nossa adoração, orações, agradecimentos, tudo aquilo que a gente tem e que a gente é, deve ser dedicado a Deus. E esse é o 1º mandamento. O 2º mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre o culto. Esse mandamento nos proíbe de cultuar deuses falsos. Ele nos proíbe de dar culto a falsos deuses, a ídolos. Mas ele também nos proíbe de cultuar ao Deus verdadeiro da maneira errada, como se a gente estivesse cultuando a ídolos. Nós não podemos adorar a Deus, cultuar a Deus do jeito errado. Então, o 2º mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre cultuar ao Deus verdadeiro da maneira certa. Deus se importa com a forma do culto que nós prestamos a Ele. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que são os dias de hoje, né? Nós estamos no Novo Testamento, existe o jeito certo de cultuar. Nós não podemos inventar um culto a Deus, nem podemos colocar elementos novos no culto que Deus ordenou que a gente fizesse. Nós devemos conhecer como é que é o culto que Deus ordena para nós, hoje no Novo Testamento, e fazer o culto do jeito certo. Em Atos 20, versículo 7, por exemplo, ensina que o dia do Senhor no Novo Testamento agora seria no domingo, no 1º dia da semana, não mais no sábado. Então a Bíblia fala de como deve ser realizada a ceia, o batismo, como deve ser, que tem que ter no culto, aos domingos, nos nossos cultos. Em vários lugares da Bíblia, ela ensina o jeito certo de cultuar. E se nós fizermos o culto da maneira errada, nós estamos cometendo idolatria. Da mesma forma, crianças, se nós estamos na igreja e as pessoas estão cultuando, adorando a Deus no culto, e nós não estamos participando, estamos distraídos, não estamos participando do culto, nós também estamos quebrando o 2º mandamento. O 3º mandamento é tudo aquilo que fala sobre juramentos, votos, promessas e o compromisso que nós temos com as nossas palavras empenhadas.
Em Êxodo 20, versículo 7, esse mandamento aparece assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando um crente faz um juramento, ele está fazendo isso no nome de Deus. Ele está usando o nome de Deus como garantia de que vai cumprir aquela coisa que ele jurou, que ele prometeu. E se ele faz um juramento e não cumpre, ele está jogando o nome de Deus na lama. No dia do casamento, no dia do batismo ou da profissão de fé, são dias que nós crentes fazemos juramentos. Por exemplo, no dia do batismo ou da profissão de fé, a pessoa jura que crê em Cristo, que vai ser um bom crente, que vai se comprometer com a igreja, que vai dar um bom testemunho. E quando nós temos certeza da nossa fé em Cristo, da nossa salvação, nós devemos fazer esse juramento diante da igreja. E depois que nós juramos, se a gente vier a dar um mau testemunho diante das pessoas na rua, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, ou se a gente for mau aluno na escola, não obedece professora, coordenadora, né? Ou então sendo filhos desobedientes, rebeldes, nós estamos quebrando esse juramento que a gente fez no dia do batismo, no dia da profissão de fé. Nós estamos jogando o nome de Deus na lama. E então o nosso bom testemunho faz parte do terceiro mandamento, né? Então os votos que a gente faz, os juramentos, eles não podem ser vazios. Nós não podemos usar o nome de Deus à toa e depois não cumprir. Então, quando a gente jura algo, quando a gente faz um juramento, nós precisamos fazer isso com uma profunda determinação de cumprir, porque é a reputação de Deus que está em jogo. Os momentos de juramento são momentos sérios na nossa vida. E a Bíblia nos ordena não sair jurando de qualquer maneira, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Na nossa maneira geral de falar, nós devemos apenas dizer sim ou não, para a gente não cair no erro de jurar à toa e usar o nome de Deus de qualquer maneira para coisas bobas, né? Então, nosso juramento, ele tem que ser para momentos especiais, muito sérios na nossa vida, porque a gente está usando o nome de Deus. O quarto mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre como devemos viver o dia do Senhor. É tudo na Bíblia que fala sobre o descanso no dia do Senhor e sobre a dedicação a Deus que devemos ter nesse dia. Em Êxodo 20, versículo 8, diz assim: lembra-te do dia do descanso para o santificar. Né? Devemos santificar, devemos separar o dia do Senhor. Ter esse dia como um dia separado dos outros, um dia especial nas nossas vidas. Deus trabalhou em 6 dias, mas separou o 7º dia para Ele. O dia do Senhor pertence a Deus e não pertence a nós. Deus santificou esse dia para Ele. Então, a gente deve fazer isso também. Devemos lembrar que Ele nos criou e celebrar ao nosso Criador nesse dia. Existem algumas coisas que devemos fazer nesse dia, como, por exemplo, ir à igreja, prestar culto, nos reunir com os irmãos para ceiar, né, no culto. Mas o quarto mandamento não é apenas sobre ir à igreja no domingo, mas é como devemos tratar esse dia. Devemos ter um alívio do trabalho nesse dia. Devemos parar, interromper as nossas atividades normais, parar de nos preocuparmos com as nossas coisas nesse dia, com as nossas vontades, tudo aquilo que a gente tem o costume de fazer, a gente deve parar para pensar em Deus nesse dia, para dedicar esse dia a Deus. Por isso, devemos nos preparar com antecedência para evitar muitas atividades nesse dia
e fazer desse dia um dia especial e santo para nós. Então, tudo aquilo que a gente tem para fazer no dia anterior, se a gente tem trabalho da escola, a gente faz logo no sábado para não ter trabalho para fazer no domingo, né? A gente pode, de repente, dormir um pouco mais cedo para não dormir muito tarde lá no domingo, a gente está cansado para ir para a igreja. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para se preparar para esse dia. De repente, separar a nossa roupa, se a gente vai na igreja cedo de manhã, a gente separa logo a nossa roupa, faz a nossa comida logo no sábado, para a gente ficar o máximo de tempo dedicando a Deus o nosso dia e não preocupando com as nossas próprias coisas, né? Então, hoje nós aprendemos um pouco sobre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. Mas foi só um pouquinho, tem muito mais coisa para a gente aprender, né? Mas por hoje é só. Agora a gente vai passar o momento da nossa leitura bíblica. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119, versículo 11. E diz assim: escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Oremos. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Nos ajude, por favor, neste momento a entender a tua vontade que o Senhor revelou na Bíblia, que o Senhor deu para nós. Nos ajude a obedecer e a receber essa mensagem com alegria. Em nome de Jesus, amém. Bom, a primeira palavra que nós temos nesse versículo é escondi. A palavra aqui significa colocar num lugar secreto, guardar num lugar difícil de encontrar. É como se a gente pegasse uma coisa muito preciosa que a gente tem, muito importante para nós, e a gente colocasse essa coisa num lugar onde ninguém vai tirar. A intenção aqui não é esconder para ninguém ver. Vou pegar essa coisa e vou esconder para ninguém achar. Não é isso. A ideia aqui é de guardar uma coisa no lugar onde ninguém vai conseguir tirar. Pode ser um fundo de uma gaveta, um cofre, né? Um lugar onde essa coisa não vai sair, ninguém vai conseguir tirar dali. Esse é o sentido da palavra. É a coisa estar muito bem guardada num lugar muito lá no fundo e ninguém vai conseguir tirar. A segunda palavra que vem aqui, a segunda expressão, é no coração. O coração, na Bíblia, significa o nosso ser, a profundidade da gente, é como a gente é lá dentro, é o lugar mais profundo do nosso ser. O coração é um lugar do nosso ser que, quando uma coisa entra lá, ele não sai mais. É aquela coisa que é muito importante para nós. Quando nós esquecemos de uma coisa, é porque essa coisa não está no coração. Essa coisa não é muito importante para nós, então ela não entrou no nosso coração, ela não está lá grudadinha dentro da gente. Mas quando uma coisa se torna tão importante para nós e a gente se lembra tanto dela e essa coisa significa muito para nós, então significa que essa coisa está lá no nosso coração, que a gente ama muito aquela coisa, a gente se importa tanto, então significa que essa coisa entrou lá no nosso coração. E quando uma coisa entra no nosso coração, é muito difícil essa coisa sair de lá. Essa coisa está escondida lá. Não significa que ninguém vai ver, mas significa que é difícil tirar. Então, por isso, nós devemos ter cuidado com as coisas que nós colocamos no nosso coração, que nós guardamos, que nós escondemos no nosso coração. Porque se for algo errado, uma coisa errada que a gente guardou no nosso coração, nós vamos ter trabalho para tirar depois. Então, devemos escolher as coisas certas para guardar dentro do nosso ser, no fundo do nosso coração. A próxima expressão aqui é a tua palavra.
A palavra de Deus no Salmo 119 é a lei de Deus, são os mandamentos, a gente já viu isso. O salmista diz que ele colocou a lei de Deus dentro do coração dele. Ele falou: guardei no coração a tua palavra. Isso significa que a lei de Deus é algo que ele conhece bem, é algo que ele ama, que ele pensa muito, que é muito importante para ele, que está tão dentro dele que ninguém consegue tirar. Olha que bonito isso, hein, crianças? A próxima expressão aqui é para não pecar. Escondi no coração a tua palavra para não pecar. Pecar é desobedecer qualquer mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus é tudo aquilo que, na Bíblia que Deus ordena ou que Deus proíbe. E na Bíblia nós observamos muitas e muitas coisas que Deus ordena e que Deus proíbe. E todas essas coisas podem ser resumidas em 10 temas. São muitas coisas, mas a gente pode dividir. Se a gente lê a Bíblia toda, a gente consegue dividir esses mandamentos em 10 temas. E que a gente chama esses 10 temas de 10 mandamentos. Mas são 10 temas, mas assim, cada tema tem muita coisa para a gente conhecer, muita coisa para a gente aprender, para a gente lembrar, para a gente obedecer, para a gente se esforçar para abandonar ou se esforçar para seguir. E para conseguir fazer isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, para ele nos ajudar a entender os mandamentos de Deus, para nos ajudar a lembrar, nos ajudar a querer obedecer. E o Espírito Santo de Deus, nós só temos ele dentro de nós quando nós cremos em Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos de todo o coração que quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Então, criança, não adianta você conhecer os mandamentos, querer obedecer, sem ter o Espírito Santo de Deus em você, sem você crer em Cristo como seu Salvador. Não adianta. Nós não vamos ser salvos por causa da obediência aos mandamentos. Primeiro a gente crê em Cristo como nosso Salvador, a gente crê que Ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ter a vida eterna, para nos dar a vida eterna. E aí depois que você crê em Cristo, aí sim você é salvo, Deus te aceita como filho dele. E aí depois que isso acontece, é que você começa a santificação, porque aí quando você crê em Cristo, o Espírito de Deus entra em você, né? Habita, começa a morar dentro de você, e aí começa esse processo de santificação, que você quer buscar a lei de Deus, né? Que você procura obedecer a Deus, não para ser salvo, porque salvação é só crendo em Cristo. Só Jesus morreu, porque Jesus morreu na cruz, é que ele pode nos salvar. Agora, depois que nós já cremos em Cristo, depois que nós somos salvos, aí nós devemos nos preocupar em obedecer a Deus e fazer a vontade dele, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E os filhos têm que ser obedientes a Deus. Então, continuando. Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse ti aí é Deus, né? Ele está falando com Deus. E todos os mandamentos que são mandamentos de Deus. Então, desobedecer o mandamento é um pecado contra Deus. Mesmo quando nós ofendemos uma pessoa, ou quando desobedecemos os pais, ou quando nós pecamos contra o nosso próprio corpo, na verdade nós estamos pecando contra Deus, porque estamos desobedecendo um mandamento que é dele, que foi ele que criou aquele mandamento, tá? Então, guardar a palavra de Deus no coração, guardar a lei de Deus no coração, serve como uma prevenção para nós pecarmos contra o próximo, mas em primeiro lugar não pecar contra Deus. Então nós vimos, crianças, que nós que somos crentes, que já cremos em Cristo,
precisamos ter a lei de Deus dentro do nosso coração, dar muita importância para a lei de Deus, considerar a lei de Deus como uma coisa muito valiosa, para que ela esteja dentro da gente, lá no fundo do nosso coração, para que ela nunca saia de lá, para que a gente nunca se esqueça dela. E para isso a gente precisa conhecer a lei de Deus. Se a gente não conhece a lei de Deus, né, como é que a gente vai achar ela importante? Então a gente precisa ler muito a Bíblia para conhecer a lei de Deus, dar muita importância. A gente precisa saber que a lei de Deus é muito importante para a nossa vida, para a gente cada vez pecar menos contra Deus, para a gente crescer na nossa vida de santificação ao lado de Deus. Por exemplo, muitas vezes nós quebramos a lei de Deus porque a gente não conhece. Tem alguns costumes que a gente faz e que a gente nem sabe que está quebrando a lei de Deus. Por exemplo, muitas vezes a gente tem um costume de fazer as nossas coisas no domingo. A gente de repente não faz o trabalho de casa no sábado, deixa para fazer no domingo, e aí a gente não está dedicando o dia do Senhor do jeito que deveria estar dedicando. A gente podia ter feito os nossos trabalhos antes, nos preparado para ficar no domingo, dedicando mais a Deus, pensando nas coisas de Deus, indo na igreja com mais tranquilidade, né? Muitas vezes nós achamos que no domingo é só ir na igreja e tá bom, já fui na igreja no domingo e Deus já ficou satisfeito com isso. Mas o quarto mandamento não é apenas ir na igreja no domingo, é mais do que isso. É realmente dedicar aquele dia para as coisas de Deus. Nos esquecemos das nossas preocupações, das nossas atividades, das nossas coisas, né? Outro exemplo que a gente pode pensar aqui é que às vezes a gente não toma cuidado com a nossa forma de culto. Às vezes o culto está acontecendo e nós não estamos prestando atenção, nós estamos pensando em outras coisas no momento do culto, a gente acaba conversando, se distraindo, e isso é um pecado contra o segundo mandamento, crianças. Vocês sabiam disso? Deus tem que ser adorado no momento do culto. Deus se importa com o culto que nós prestamos a Ele. E se nós não damos tanta importância para o sentido da lei de Deus, nós não procuramos estudar a lei de Deus, não procuramos entender, a gente vai ficar pecando a vida toda em um monte de pecado que a gente nem precisava estar cometendo, que a gente podia estar evitando. Então, por isso, leia a Bíblia, entenda a Bíblia, memorize os versículos, estuda a lei de Deus e dê muita importância. Coloca esse tema dos mandamentos da lei de Deus bem guardadinho no seu coração, para que ele seja uma coisa importante, que você valorize, que você busque, para você evitar pecar contra Deus. Muitos pecados podem ser evitados se a gente começar a dar mais importância para a lei de Deus, procurar estudar, procurar entender. E fazer isso não é para ser salvo, criança. Você não vai cumprir a lei de Deus, você não vai conseguir cumprir perfeitamente, porque ninguém consegue, só Jesus conseguiu cumprir perfeitamente a lei de Deus. E nós precisamos desse Jesus que cumpriu a lei de Deus e que morreu no nosso lugar para ser salvos, para ser filhos de Deus. Nós precisamos de crer nessa obra de Cristo para ser salvos. Mas nós vamos nos preocupar em obedecer a lei de Deus porque a gente ama a Deus, porque a gente não quer ficar desobedecendo a Deus, porque a gente não quer ficar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então é por isso que a gente vai valorizar a lei de Deus, que vai procurar entender e procurar cumprir os mandamentos, ok? Agora nós vamos passar o nosso momento das atividades. E a cada semana eu coloco na descrição do vídeo um planner de leitura bíblica que a gente vai seguir, né? Porque o nosso tema é leitura da Bíblia, que a gente precisa se dedicar a ler a Bíblia todos os dias. A gente tem que tentar fazer isso, tentar lembrar,
né? E aqui tem um plano da gente ler o Salmo 119 em 8 semanas. A gente vai passar todas essas semanas e cada semana a gente vai ler alguns versículos. E nesse planner aqui tem a sugestão, vou deixar aqui, de versículos que você pode ler todos os dias da semana. Então, cada dia da semana tem 2 ou 3 versículos para você ler no Salmo 119. Tem também sugestão de orações, né? Cada dia você pode orar dentro de um tema, escolher um tema e fazer um tipo de oração, que isso a gente já viu no nosso... A gente já aprendeu a fazer isso na nossa série do Pai Nosso. Como é que faz uma oração de louvor, uma oração de adoração, uma oração de pedidos. A gente aprendeu tudo isso, né? Então é oração e leitura da Bíblia. São as disciplinas básicas que todo crente tem que fazer todos os dias. E tem também a memorização do versículo da semana, que é esse versículo que a gente aprendeu hoje, né? O Salmo 119, 11, que você vai memorizar essa semana, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!